Ok, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso terceiro vídeo da série. Nesse vídeo nós vamos falar a respeito de como funciona os dashboards, tá bom? E também o relatório. Então, quando você clicar na parte do dashboard, você vai ver que nós vamos ter 4 divisões, que é o dashboard geral, por setor, ranking e ter um histórico, tá bom? Então, nós vamos explicar aqui o funcionamento. Tá certo? Inclusive, vamos voltar lá em cadastro para explicar aquela questão lá dos anos, tá bom? E dos percentuais. Então, para a gente entender, quando você clica no dashboard geral, você vai escolher o ano, tá bom? Primeiramente, você vai escolher o ano. Quando você escolher o ano, você vai ver que ele vai nos dar a porcentagem do clima organizacional da empresa. Gente, essa porcentagem do clima organizacional, tá bom? É o percentual geral da empresa. Tá ok? Lembrando que a meta da empresa é chegar a 100% de satisfação. Tá bom? Então, o que acontece? Como o resultado foi 64,59, então ele indica que o desempenho da organização é regular. Tá bom? Foram 11 pessoas avaliadas, tá certo? E o desempenho da empresa é regular. Como é que isso você sabe disso? Porque você cadastrou isso aqui. Por exemplo, se eu vier aqui no cadastro, você está vendo que regular ele funciona de 50% até 70%. Ou seja, como está com 60 e pouco ali, então ele vai considerar como regular. Tá bom? Então vamos voltar lá. Por isso que está essa definição. Lembrando que você pode colocar do jeito, tá bom? Que a sua empresa, a sua organização bem entender. E essa porcentagem do clima, gente, é justamente isso aqui, ó. Então, em 2020, eu tive essa porcentagem. Então, eu vou vir aqui no cadastro e coloco isso aqui manualmente. É como se fosse assim, terminou o ano, então eu vou e lanço aquela porcentagem no ano correspondente. Por exemplo, se eu chegar aqui e colocar 2021, você vê que ele já muda. Tá bom? Então, 2021, eu venho e coloco essa informação aqui. Então, a cada ano que for terminando a pesquisa, eu vou registrando o percentual que a empresa ela teve ao longo dos anos. Você está vendo que aqui já teve um aumento, é isso? Com relação ao ano anterior. Então, vamos lá, continuando. O que acontece? Existem 3 gráficos aqui. Um gráfico que é a avaliação do tipo matriz, tá bom? O outro que é a avaliação do tipo dicotômica e o outro que é a avaliação do tipo NPS, tá certo? Quando eu escolho aqui, ó, a pergunta, tá bom, que foi feita, então eu vou ter um percentual. Por exemplo, aqui, ó, as condições ambientais do seu local de trabalho são satisfatórias? Ela é do tipo dicotômica, o gráfico já abriu, tá bom? Então, o que acontece? 33% aqui disseram que não, enquanto 66% disseram que sim, tá bom? Mas agora vamos pular para outra pergunta, desse tipo aqui, sei lá, matriz, né? Vamos lá. Ó, vocês vão ver que do tipo matriz, ó, essa pergunta aqui, aí você vai ter a percentual, ó, 33% responderam que sempre, 44% frequente, 11,11% às vezes, enfim. A cada pergunta que você mudar, então, o gráfico ele também vai mudar. Tá vendo aqui? A cada pergunta que você fizer, ele também vai mudar. Então, digamos que eu quero ver aqui a do tipo NPS, que foram as últimas perguntas, né? Eu quero analisar, por exemplo, o quanto estou satisfatório com a liderança da empresa. Então, vou chegar aqui e vou ver aqui, ó, 100%. Tá bom? Então, todos avaliaram aqui 100% com nota 10. Isso aqui são as notas que vai de 0 até 10, tá bom? Responderam com 100%. Se a gente colocar aqui uma outra pergunta, essa aqui, por exemplo, ó, mesma coisa. Em uma escala 0 a 10, quanto você avalia a empresa como um todo? 100%. Tá ok? Então, esse tipo de dashboard, ele vai nos dizer, no geral, como é que está a situação da empresa. Mas eu quero saber por setor. Ok, nós vamos clicar aqui no setor e ele vai dar o mesmo tipo de raciocínio. Tá bom? O mesmo resultado. A diferença é que você vai escolher o ano e aqui você vai escolher o setor. Tá certo? Então, se eu escolher aqui 2020, por exemplo, ó, tá vendo? E vai dizer que o desempenho foi bom.
né, que o número de pessoas aqui avaliadas foram 3 nesse setor, ou seja, o setor está com desempenho bom, né, em 2020, está melhor, por exemplo, do que o da empresa geral, que está no regular. Então, esse setor aqui, ó, está acima ainda da média da empresa, tá bom? E aqui são as perguntas, como nós já falamos, segue o mesmo raciocínio, você escolhendo aqui, beleza? Então, o que acontece? Aqui no ranking, você vai ver, por exemplo, você vai escolher o ano, você vai escolher o setor, tá bom? E você vai escolher aqui a pergunta. Então, o que acontece? Você vai ter aqui, ó, a avaliação geral da empresa e aqui a avaliação por setor. Você vai ver que na avaliação geral foram 10 participantes, enquanto aqui na avaliação por setor foram 3, tá bom? E você vai ver, vamos ver aqui a pergunta. Indique 3 principais fatores que geram mais satisfação no seu trabalho. Coloque primeiro no fator que mais gera, e segundo no segundo menor, e assim sucessivamente até o último. O que isso quer dizer? Que desse setor aqui, tá bom, dos 3 participantes, 67% disseram que é o salário, tá bom? 33% disseram que são os benefícios oferecidos pela empresa, 67% foi estabilidade no emprego, as chances de progresso profissional e também aqui o salário, tá bom? Novamente, lembrando que esses fatores, eles podem sim se repetir. Se eles se repetirem, é normal, tá ok, gente? É a mesma coisa na avaliação geral. Eles podem se repetir também, tá bom? Isso vai depender muito das respostas obtidas na avaliação do tipo ranking, tudo bem? E nós temos, nós aqui temos a avaliação média geral, temos a avaliação média também do setor, nós temos aqui o grupo, a categoria, o tipo, e aqui nós temos a porcentagem, né, de acordo com os resultados que a gente viu, tá bom? Se eu quiser mudar aqui de pergunta, eu vou mudar aqui também, ele vai mudar um pouco aqui os números, tá certo? Pode ver que ele repete também aqui o mesmo fator, isso não é um problema, tá bom? Isso aqui está certo. E aqui nós vamos para a parte do histórico. Esse histórico é justamente aquela parte que nós vamos cadastrando aqui, tá bom? Ao longo dos anos. Então, quando você clica aqui no dashboard e vai do histórico, então você vai ver ao longo dos anos a evolução ou não da empresa no sentido de satisfação, tá bom? Então, são essa parte dos dashboards que você pode analisar, tá bom? Por ranking, setor, análise geral e ter uma visão melhor de como está a sua empresa. E aqui, por fim, é um relatório. Esse relatório é um relatório de impressão, tá bom? Você vai escolher aqui o ano e você vai apertar no botão atualizar. Gente, é muito importante que quando você colocar aqui o ano, você aperta o botão atualizar, tá bom? Senão, o relatório não vai sair como você gostaria. Então, você vai ter aqui algumas informações desse relatório, né? Você vai ter aqui informações de pesquisa, análise do clima, análise da primeira avaliação, análise da segunda avaliação, histórico da empresa ao longo dos anos e observações feitas pelos funcionários. Então, é um relatório excelente para o gestor da empresa, para a pessoa que está cuidando disso, que quer levantar os dados, tá bom? De como foi a sua organização ano a ano, tá bom? Então, você vai ter aqui as informações necessárias que você vai precisar, tá certo? E você vai ter aqui, ó, deixa eu ver, a análise do clima, você vai ter todos os resultados direitinho aqui, ó, vai ter um medidor para saber como é que está a sua empresa, tá bom? De acordo com o que foi analisado. Então, você vai vir aqui, ó, vai ter análise da primeira avaliação, vai ter análise da segunda avaliação, você vai ver aqui os resultados de acordo com as perguntas, tá bom? E você vai ter aqui também o histórico da empresa ao longo dos anos, tá bom? E você também vai ter observações feitas pelos funcionários, né, que são talvez as sugestões, né, reclamações, enfim, tudo que tiver de observações a serem feitas, então vai apresentar aqui. Por exemplo, aqui, ó, se eu for mudar para o ano de 2021, vou clicar em atualizar, ele já atualizou as informações. Você vai ver que o gráfico aqui já mudou, já está diferente aqui a porcentagem do clima, tá bom? Isso aqui é apenas um medidor para a gente ter uma noção de que excelente é 100%, muito bom é 90%, e que ele está aqui a 70%, ou seja, está bom, está nesse nível aqui, tá bom? Então, só relembrando aqui, ó,
A última parte é a parte que vem as observações feitas pelos funcionários, está aqui, tá bom? Então vai sair tudo certinho nesse relatório para impressão. Você pode chegar aqui nessa parte e você pode imprimir, enviar para a sua diretoria, gerência, enfim, da maneira como você bem entender, tá ok? Então é isso, pessoal, né? As outras partes da planilha são apenas instruções de como você trabalhar, dúvidas, sugestões e um pouco sobre nós também, tá bom? Conhecer um pouco sobre o nosso trabalho. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.